Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu trouxe para vocês aqui um bolo, uma decoração com um bico pétala, esse bico aí, que para você que não conhece o bico pétala, é aquele bico que é mais fininho numa ponta e mais gordinho em outra, tá? Se você procurar na internet, você vai encontrar aí, é muito simples, tá bom? E não precisa ser um número exato, você pode escolher o tamanho que você quiser. Eu vim aqui mostrar pra vocês uma técnica, tá? E essa técnica consiste em a gente fazer algumas ondinhas. E esse bolo é muito fofo, que é um bolo feito, é um bolo do tema do Bob Esponja, né? Que eu amo Bob Esponja, né? Quem já viu aí, eu amo fazer bolo do Bob Esponja. Então, essa técnica aí foi uma técnica que eu escolhi pra fazer, que eu acho que ficou muito bonitinha, né? Então, gente, essa técnica consiste em você fazer algumas ondas. Tá vendo que você vai intercalando uma na outra? Você começa no começo, você termina uma e já começa a outra em cima daquela que você terminou, tá? Eu vou utilizar duas cores, mas você pode fazer direto, aí fica a seu critério, tá? Sobre a questão da dica importante sobre esse bico e sobre tipo qualquer outro bico de confeitar que você vai utilizar no bolo. É extremamente importante que você não deixe o ar dentro do saco de confeitar. Então, para que isso não ocorra, você precisa colocar um pouco de chantilly e você precisa mexer nesse chantilly, lógico, fora com a mão, né, no lado de fora do saco de confeitar, ou seja, apertar, para que você não fizer dessa forma, a hora que você for fazer a decoração com o bico de confeitar, vai explodir, né, vamos colocar assim, explodir, ou seja, o ar vai sair e vai dar aquela explosãozinha pequenininha, né, mas que vai estragar a decoração, daquela bolha, aquele buraquinho na decoração. Então é extremamente importante que você faça esse processo toda vez que você colocar o chantilly dentro do saco, tá bom? É muito importante. Outra dica muito importante sobre esse tipo de bico e também como qualquer outro bico, tá? As dicas que eu vou dizer aqui também cabem aí para qualquer outro tipo de bico de confeitar, que nada mais é do que você texturizar bem esse chantilly. Só pode ser uma texturização onde você vai deixar o chantilly muito mole, tá? Então eu utilizo, como já disse em alguns outros vídeos, eu utilizo aqui o leite, tá? Você pode utilizar o leite condensado, o próprio chantilly, só que eu sou o tipo de pessoa que eu avalio a questão do custo. Então, se você for utilizar o leite condensado para texturizar o seu chantilly, dependendo da quantidade que você for utilizar, você vai utilizar aí uma caixinha, né? Dependendo da quantidade de bolo que você tem, uma caixinha, duas caixinhas, e hoje a caixinha de leite condensado tá muito cara, né? Então, assim, você vai gastar aí cerca de quase 10 reais, vamos supor que seja duas caixinhas aí, quase 10 reais pra você texturizar o chantilly. Então, você tem que repassar esse valor. Então, você repassando automaticamente fica mais caro. Então, eu acho que a gente pode ver outras alternativas, que no caso, eu vi a alternativa aí, foi o leite, tá? Também dá, e assim, eu prefiro porque o chantilly não fica tão doce como o leite condensado, acaba ficando muito doce, mas o leite também tem uma questão de que você não pode colocar muito de uma vez, senão você pode perder a textura dele, deixar ele muito mole, tá? Também tem esse lado negativo, mas é só você ir colocando devagarzinho que você consegue fazer, tá bom? Você não perde esse ponto, e tanto que eu utilizo só o leite aqui, porque é mais em conta, e eu acho a texturização com leite fica um pouco mais assim, mais suave. Eu acho até mais rápido, chega mais rápido no ponto. Então isso tudo você tem que avaliar aí conforme a sua vontade, tá? Mas eu dou essa dica aí porque eu acho muito legal, eu acho uma dica que, né, que vale a pena porque você economiza, né? E não deixa de ter um produto bom e de qualidade. Somente você vai mudar a matéria-prima para fazer a texturização. Então aí a gente vai fazendo, né, as ondinhas aí com o bico pétala. Eu não estou falando um número aqui porque você pode usar qualquer um. Eu tenho vários tamanhos aqui, tá? Então assim, aí depende muito do tamanho do bolo que você quer, com o efeito que você quer fazer, tá bom? Então depende muito, tá? Outra coisa, se você for tingir o seu chantilly, é você verificar se ele tem algumas bolinhas, alguns chantillies. Perdão, gente, não é chantilly não, corante. Quando você for tingir o seu chantilly, o corante, você precisa ver se não tem algumas bolinhas, porque tem alguns corantes que parece que coagulam. Então, isso vai atrapalhar na hora que você for tingir seu chantilly. Eu tinha um aqui rosa que fazia muito isso. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que tingir uma parte separada e depois juntar com a outra pra conseguir a cor que eu queria, tá bom? Então, isso é muito importante, por quê? Porque a hora que você for passar a fazer o efeito, você vai ter algumas manchinhas, algumas bolinhas de corante, que acaba não ficando um efeito muito legal e assim, né, um acabamento legal, tá? E parece, gente, esse bolo assim, você olhando assim, não fica muito legal, né? E a outra dica importante, vocês podem ver nesse vídeo, eu alisei o bolo antes, porém eu não coloquei muito chantilly no bolo, eu alisei mesmo, passei o chantilly normal, tá? Só que assim, sem passar com um saco de confeitar, porque senão vai uma camada muito
grossa de chantilly e já tá indo essa camada aí grossa. Então a gente tem que pensar nisso tudo, tá? Então eu só fiz uma camadinha bem fininha, mas deixei o bolo bem retinho. Isso é importante, tá? Você deixa o bolo bem retinho. E aí eu fui colocando aí um pouquinho de amendoim em cima pra imitar a areia, né? No caso, mas o melhor de tudo aí pra completar esse bolo, pra ficar ainda mais bonito, é o topper, gente. E o que eu sempre digo aqui, o topper é extremamente importante, ele dá um acabamento surreal aí no bolo, né? Fica lindo demais. Então, quando eu for mandar fazer, pense no seu bolo antes, tá bom? Você pensa no seu bolo, o que você pretende fazer. Se for necessário, você desenha, né, o topper no bolo aí, pra você ter uma noção, né? Você desenha o bolo primeiro, pra depois você mandar fazer esse topper, porque é extremamente importante que o topper, ele case com o bolo, tá bom? Então aí ficou esse resultado aí, depois vocês vão ver no vídeo fofo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir até aqui. Você que não é inscrito, se inscreva e não deixe de deixar seu like, seu comentário. Estamos aqui para responder todos vocês com qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe e até a próxima. Tchauzinho!